melt the ice behind my stone cold eyes. Alô, Maresias! Este é mais um episódio para o programa Mais Do Que Um Podcast. A nossa convidada de hoje é a maravilhosa Patrícia Fagundes, mergulhadora e integrante do projeto Aulão Free Snorkeling. É um projeto maravilhoso que vem ajudando aí a comunidade. A Patrícia hoje vai trazer pautas importantes sobre o tema desafios no mergulho, pautas sobre o cenário brasileiro no mergulho, influência no mergulho, mulheres no mergulho e muitos assuntos importantes dentro do mergulho em si. A Patrícia exerce outras atividades, pratica outros esportes, né, além do mergulho. E seja muito bem-vinda, Patrícia. Sinta-se em casa, fique à vontade e conta um pouco pra gente aqui sobre a sua trajetória no mergulho, em outros esportes. Como é que você esse esporte tão maravilhoso que nos conecta diretamente com a natureza. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz em poder participar desse episódio, né, para bater um papo sobre esse tema que eu gosto bastante. Desejo muito sucesso a você, amiga, que seu podcast prospere bastante, vida longa. Muito obrigada. Meu primeiro contato com o mergulho foi lá em 2014. Né? O Gabriel, que também é voluntário do Aulão Free, me apresentou um mergulho lá no Porto da Barra. E aí, na época, a gente só tinha 2 kits de máscara e snorkel e só um par de nadadeiras, repare. E aí, a gente fazia aquela travessia do Porto da Barra até o farol, cada um com um pé da nadadeira. Nossa, que legal, Sim. Que desafiante. Aham. Antes mesmo do Parque Marinho ter sido criado. Eu não sei se você conhece, Paloma, mas graças aos esforços ali do pessoal do projeto, né, Fundo da Folia, foi criada uma área que delimita o Parque Marinho da Barra, que está compreendido ali entre o Forte Santa Maria e o Farol da Barra. E aí ele é delimitado por 6 boias amarelas. Acho que quem passa ali pela orla vai ver, e vai ver também as placas que indicam que é um local que é proibido pesca, que é proibido a coleta de animais, coleta de corais, enfim, e que também abriga 3 naufrágios, né? O Germânia, a Bretanha e o Maraldi são acessíveis pelo mergulho livre também. E aí, nessa época, só com um par de nadadeiras, a gente fazia já essa travessia, era muito legal, me encantei. E por volta de 2018, eu acabei conhecendo o Aulão Free pela internet, né? Eu pesquisei no Instagram e aí eles apareceram. Aí eu conheci o Ricardo, eu conheci a Néa, o Clóvis, né? Que é a equipe da velha guarda, digamos assim. E que até hoje eu tenho uma gratidão imensa. E fico muito feliz em poder retribuir participando como voluntária. Meu primeiro professor na época foi o Eduardo, o Edu. Eu aprendi muita coisa com ele. Hoje ele não faz parte mais do time, né? Mas eu ainda levo muitos ensinamentos, inclusive nas aulas. Eu ainda trago sempre algum tópico que eu aprendi com ele, na forma que ele passou para mim. E aí eu sou muito grata. Nossa, que legal. Nessa mesma época, eu conheci o mergulho pirata, né? Por meio do Ronaldo. E eu também acabei me desenvolvendo muito. Conheci pessoas incríveis, que hoje eu até considero como melhores amigos, né? Alô Sharks, Yasmin, Wesley, Nathan, Jade. E aí é um grupo de amigos, né, que gosta de mergulhar. Não sei se você teve contato, Loma. Sim, eu tive a oportunidade de conhecê-los, né? A Yasmin, maravilhosa, o Wesley também. Acho que foi no meu primeiro aulão que eu participei com vocês. Não, são pessoas incríveis, sensacional. Sim. É um grupo, né, da galera que gosta de mergulhar. Não só mergulhar, né? Vai muito além disso. Às vezes é forró, é poker, é churrasco. Tem muita coisa que a Sim, gente claro, com compartilha. certeza, com certeza. E é É muito como uma bacana. família, né? Sim, a gente se intitula como família mesmo. E aí, no mergulho Sim. pirata, que eu comecei a me desenvolver mais, né? A gente fazia alguns treinos de profundidade e de apneia ali no Porto da Barra. A gente colocava uma corda do Jorge Trigueiros. Ele levava essa corda e a gente colocava, né, usando um lastro, as barrinhas de lastro de fundo, de um lado a outro. E aí dava o quê? Sei lá, 100 metros, 50 metros. Aí a gente ia fazendo a apneia
um deslocamento, né, na horizontal, por baixo da água. E aí depois a gente fazia alguns treinos também fora da água. E o Jorge também sempre me incentivou muito, né? Foi com ele que eu bati lá meu recorde dos 4 minutos de apneia. E até hoje eu não consigo bater de novo. Nossa! Poxa, é um bom tempo, né? 4 minutos Pô, é sim. Nem eu bastante acreditava, pô, tempo. que era possível. Mas tá Caramba. aí. E você, antes de você entrar no meio do mergulho, assim, você já tinha experiência com o mar? Como era a sua vivência com o mar, assim? Eu sempre gostei muito de praia. Minha família sempre veraneava na ilha de Taparica, no Mar Grande. E aí minha mãe sempre conta que eu sempre ficava chamando ela pra ir pra praia, mesmo que ela não queria. E aí ela tinha que me levar pra praia e tudo. Eu acho que com 9 anos eu comecei a fazer natação ali no Clube Baiano de Tênis. E aí eu fui me interessando cada vez mais. Eu tive o primeiro contato com o pé de pato na natação e eu gostei bastante. Eu participei até de uma competição na época. E isso sempre foi me encantando cada vez mais e mais a água. Nossa, que legal. Então você já era uma sereiazinha, né, para assim dizer, desde criancinha. Quase Tava ali isso. tá no meio do oceano. Que legal, Paty. É muito interessante. Eu acho muito bonito a prática do mergulho, a vivência ali com o meio marinho, sabe? Tá perto quanto mais perto da natureza, para mim, melhor, sabe? Além de ser um esporte, né, que é algo magnífico, que a gente está desenvolvendo a nossa mente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, ali, a gente está no meio de seres, né, de outros seres que faz a gente ter uma outra mentalidade de vida, respeitar esse espaço, né? Que infelizmente a Exatamente. gente sabe que o meio marítimo ele é muito desrespeitado, né? Pelas pessoas, pela sociedade, infelizmente pelos nossos governantes, né? E você falou aí também do projeto. O Fundo da Folia, encabeçado ali pelo Bernardo Isso, Mussi. Paty. Também cheguei a participar Isso. de algumas ações. Eles são muito ativos Ai, nesse que legal. sentido, são muito fortes. São a raiz mesmo da limpeza dali do Parque Marinho. São realmente pessoas que estão constantemente fazendo e sem querer visibilidade, sabe? Sem chamar para Sim, eles o mérito. Sempre em prol da porque, conscientização e da limpeza de fato do quintal, que é o nosso Parque Marinho da Barra. com certeza. E querendo ou não, ajuda tanto o nosso oceano, né? Quanto ajuda as pessoas também, os banhistas que estão ali, né? Porque às vezes a gente chega na praia e tá muito cheio de coisas, muito cheio de imundície mesmo que as pessoas, os próprios banhistas deixam lá. E vocês Exatamente. fazem um trabalho excelente, né? As pessoas que participam desse trabalho. É Uhum. excepcional. Muito bonito. Inclu- Parabéns, viu, Paty, Inclusive, pela. obrigada, Loma. Tô te esperando em uma ação de limpeza, viu? É, Sim, com certeza. Inclusive, quando a gente finaliza a ação de limpeza, é normal a gente, por exemplo, no caso do Fundo da Folia, eles expõem de uma forma criativa esses resíduos, né? Às vezes fazem bonecos, fazem umas palhaçadas que ajudam até a dar um pouco mais de humor, né, à situação. Mas as pessoas ficam espantadas, elas perguntam, nossa, isso tudo foi tirado do mar e tudo mais, elas não acreditam que os hábitos dela, né, os hábitos dessas pessoas podem causar esse tipo de impacto em algo tão próximo que a gente geralmente não consegue visualizar. Então, quando a gente expõe dessa forma, às vezes acaba até repercutindo mais, causando mais impacto do que apenas a própria retirada, né? Vai muito além dessa retirada, é mais o papel de conscientização. Isso, é verdade, Patrícia. E interessante, porque, como você falou, eles não estão ali por visibilidade, né? Estão ali para querer ajudar mesmo, e querer fazer a sua parte. E cada voluntáriozinho ali não está recebendo nada em troca, né? É que eu falo financeiramente ou por algum órgão, né? Eles estão ali porque eles sabem que estão fazendo em prol da natureza, do meio ambiente, né? E das pessoas que vão à praia. E isso é muito bacana, é muito bonito de ver, né? Na sociedade que a Exatamente. gente vive hoje em dia, né?
Na Uhum. sociedade egoísta, né? Muito bonito mesmo. E além desses de mergulho, de fazer ações e projetos, você pratica ou já praticou outros esportes? Conta aí pra gente. Certo. Há mais ou menos um ano, eu decidi me aprofundar na corrida. E aí, eu comecei caminhando normal, intervalando com corridas, tipo assim, de 1 minuto, 2 minutos. Tive apoio de muitos colegas. E aí, participei de algumas corridas de rua. E realmente é um esporte que eu sempre me interessei. Sempre achei muito bacana. Eu não sei se você já viu algum vídeo, Luma, da galera chegando na linha de chegada de uma maratona. Você já viu? Sim, já. Você vê a galera se ajudando, você vê a energia, é uma coisa muito, muito diferente. É um esporte solitário, digamos assim, porque é individual, mas ao mesmo tempo é o esporte mais coletivo que existe, porque Nossa, você que vê legal. todo mundo Nunca se tinha parado pra ajudando, pensar nisso. sim, todo mundo se motivando. Isso é muito bacana, sempre me chamou muita atenção. E É, de fato, né, eu acho que por mais que seja um esporte individualista, eu acho que o prazer de estar ali no meio e chegar todo mundo junto, né, de ver todo mundo é, chegando junto mesmo, eu acho que é mais prazeroso, né? Porque começaram juntos ali da linha de chegada. É claro que, querendo ou não, vai ter aquele estímulo de, vou chegar primeiro e tal, mas o cansaço físico, a exaustão, né, mental e física do corpo humano é normal. E quando a gente percebe que tem um companheiro ali correndo e quer ajudar, tenta ajudar, né? É bacana isso. Eu acho que a gente se sente mais motivado ainda de praticar o esporte. Isso é muito legal dentro do esporte. com certeza, compartilho da mesma ideia. E eu também gosto muito de bike. Eu tenho priorizado nesses últimos tempos, porque, querendo ou não, corrida é um esporte de alto impacto, né? Então é um desafio você lidar com possíveis lesões. Eu comecei a sentir algumas dores, então eu resolvi dar um tempo. E aí, simultaneamente, eu comecei na bike. Meu aniversário, inclusive, foi o bike versário. A gente fez Que 25 legal. quilômetros de bike. Algumas pessoas que colaram Nossa, comigo. você é É, realmente uma multiatleta, né, menina? sempre ali do lado da Bacana. orla, sempre o mar que chama a gente, vai ajudando a fazer tudo isso. Mas foi muito legal. Fui eu, foi Natan, foi Jade, foi o Gabriel. Foi um momento muito bom. E Que aí eu bacana. tenho pedalado aí, é, sempre com bike Itaú por enquanto, porque manutenção de bike Sim, é algo que você tem que estar sempre prestando atenção, ainda mais para quem mora na orla, né? Tem a questão do salitre e tudo, as peças vão se sim, desgastando é mais rápido. verdade. E aí, Verdade. na bike eu acompanho também uns amigos que correm. É muito bacana isso. No último domingo, teve a Maratona de Salvador. Uma amiga minha participou. Ela fez os primeiros 21 quilômetros dela. Eu queria ter feito do lado dela com a bike, mas eu não pude. Mas um colega meu acompanhou ela. Eu acho que isso fez total diferença, né? Porque o esgotamento físico e o esgotamento mental juntos, eles realmente acabam nos limitando. E quando você tem alguém do lado que você confia, que você treinou junto, acaba te motivando e te fazendo superar seus próprios limites. E ela conseguiu, ela fez os 21 no tempo muito bom, né? E eu achei isso muito bacana. Nossa, que legal, Paty. Que legal. Mas de todos os esportes, o que mais te chama a atenção, o que mais faz seu coraçãozinho bater mais forte é o mergulho mesmo, né? É o mergulho, claro, porque além de ter um lazer para mim, eu também tenho um projeto que está mais voltado a aulas particulares, né? De mergulho, que é o Mergulho Livre Salvador. Sim, Ele surgiu ali no sim. início do ano passado, né? Eu e o Gabriel, a gente encabeçou esse projeto. E aí a gente vem dando aulas, né, levando o mergulho para outras pessoas, não só daqui da Bahia, mas de outros estados e até mesmo de outros países, né? A gente já recebeu uma galera da Argentina, uma galera do Japão, e todos Nossa, que unidos, né, com o mesmo bacana. princípio, que é o mar, que é o mergulho. E aí isso acaba sendo também, né, além de um hobby, digamos assim,
uma profissão para mim. Não posso falar profissão, mas a gente atua aí nessas aulas particulares e em cursos básicos de mergulho. Ai, que legal. Mas você chegou, Paty, a fazer algum curso extracurricular, algum, alguma faculdade, algum curso técnico específico para você poder lidar melhor com essa prática de mergulho? Pronto. Tem técnicas de mergulho? Como é que funciona? Excelente, excelente pergunta. Na verdade, é uma dúvida de muitas pessoas, mas no Brasil já é regulamentado a questão dos cursos livres, né? Então, se você tem a prática, se você tem equipamentos, por exemplo, e você tem um arsenal teórico, mesmo que seja aprendido, né, ao longo da sua vida, ao longo das suas experiências, isso é válido, isso é ok. Agora, se você quiser certificar outras pessoas, por exemplo, para o scuba, para o mergulho autônomo, para o mergulho de cilindro, sim, você precisa ter curso na área, né? Precisa ter a questão da certificação do lado da NAUI e tudo mais, para você certificar outras pessoas. Mas quando a gente fala de cursos livres, isso é extremamente aberto. Então, tudo que a gente passa é com base nos nossos aprendizados, com base nas nossas vivências. Mas a gente já fez alguns Hum, cursos, inclusive, com o mergulho, com o aulão free, a respeito de resgate, né? Da questão do primeiro atendimento ali, da primeira interação que você vai ter caso a pessoa se sinta mal na água, como é que você pode ajudar a salvar essa pessoa, levar para a areia de uma forma mais segura. E isso a gente preza bastante pela segurança. Nossa, que legal, que bacana. Nesse aulão free no projeto, né, que vocês fazem assim, que ajuda a comunidade também, né, as pessoas ali de baixa renda também, pessoas que também não têm tanto acesso a equipamentos de mergulho, porque equipamentos de mergulho não são tão baratos, né? E eu vejo ali que vocês são voluntários mesmo, né? Estão ali em prol de ajudar a comunidade. Referente a esses fatores, vocês conseguem ver uma mobilidade, vocês têm, na verdade, uma ação ou patrocínio de outras pessoas, de outros projetos, querendo ou não, que ajudam vocês, ou é a iniciativa somente de vocês? No caso do aulão free, a gente tem o apoio, né, e o patrocínio do DinoSub, né, que fornece equipamentos de mergulho para a gente, tá com a gente desde o início, né, inclusive está sempre presente nas ações, a gente tenta reforçar que ele é o nosso parceiro ali, e inclusive os alunos têm desconto, né, para comprar com ele os equipamentos. Mas, no geral, a gente atua como voluntários mesmo. Que bacana, Paty. E os próprios alunos também eles podem contribuir, né, como voluntários mesmo, porque eles estão ali se beneficiando, né, de aulas gratuitas, mas sempre quando podem, eles podem ali contribuir e fazer uma ação, uma doação, né, porque eles vão estar se ajudando, se beneficiando também, né? Exatamente, o aulão free, ele vive de doações, né? Então é muito importante que, na medida do possível, quem pode mais e tudo, contribuir, porque tudo é revertido para os próprios alunos, né? Em questão de equipamentos, trocas que a gente sabe que pelo fluxo, né, do uso dos equipamentos pelos alunos, podem, até pelo tempo de uso mesmo, pode acabar se desgastando e danificando, isso é normal. E com essas doações a gente consegue obter novos equipamentos, consegue até fazer o café da manhã, que é legal, com suco, com bolo, que a galera participa, até a questão do todo, que às vezes precisa de manutenção, às vezes bolsas para poder levar os equipamentos, né, para o local que a gente faz as aulas, que é o Porto da Barra. Então, tudo isso está envolvido e que deve ser levado em conta, sim. Ah, entendi, Paty. E referente às aulas especificamente, vocês se concentram somente no Porto da Barra ou tem outros pontos também que vocês fazem o mergulho? No aulão free, Isso. no início, quando eu conheci o aulão free, a gente fazia ali do lado do Farol da Barra, mas acabou que o nosso point, digamos assim, foi sendo ali embaixo do Forte Santa Maria, né, na praia do Porto da Barra mesmo, no nosso cantinho, ninguém mexe com a gente, é um espaço tranquilo,
e a gente consegue observar toda a praia tranquilamente. Então, a gente acaba se concentrando ali no Porto da Barra mesmo. Que bacana. Um projeto muito bonito, viu? Vocês, todos os integrantes, estão de parabéns mesmo. E referente a você, né, como mergulhadora, quando você acredita que você mergulha em vários pontos, né, de Salvador, assim, na Barra, em outras praias daqui também. Referente à flexibilidade de mergulho, teria um lugar específico, um lugar que, tipo assim, é o meu point preferido, que você gosta mais de estar ali mergulhando, estar ali vivenciando, ou não tem isso? Assim, o mergulho no Porto da Barra é sempre coringa, né? Porque não importam as condições, na maioria das vezes o Porto da Barra vai estar muito bom, né? A gente sabe que o mergulho, ele é influenciado mais pelos ventos do que pelas chuvas propriamente ditas, né? Então, muitas vezes, a gente tem dias chuvosos e a visibilidade está maravilhosa lá embaixo. Mas tem outras vezes que o dia está ensolarado e a gente vê muitas partículas em suspensão. Então, nem sempre a chuva ela acaba influenciando tanto, mas o que importa são os ventos, principalmente. No caso do Porto da Barra, é, ele é muito coringa porque, por ele estar ali protegido, digamos assim, naquela baía, e ter até a questão daquele trampolim, digamos assim, acaba não sofrendo tanta influência. Então a gente consegue, na maioria das vezes, fazer bons mergulhos seguros, ver tartaruga, ver vida marinha, às vezes até treinar a apneia naquelas condições, sabe? Sim, sim. Que tem um curso do Bruno, lá da Galeria Vivar, que está intimamente relacionado com essa questão da previsão dos mares e dos ventos. Então, aconselho muito, esse curso é muito bacana, porque você tem um overview muito bom, né, de quais as condições ideais para você estar mergulhando, e até para outros esportes, né, também, talvez a natação, talvez o caiaque, é, tudo isso pode ajudar bastante e agrega muito. Nossa, que legal. Que legal, Paty. Bem interessante é isso que você falou, né? E referente a, por exemplo, eu vejo ali, né, no Poço da Barra que tem vários tipos de mergulhadores, né? Tem as pessoas que fazem a flutuação, mas também tem aquelas pessoas, aqueles mergulhadores que vai mais a fundo, né? Mais, gente, isso, profundidade. Aí, nesse caso, entraria já a técnica da apneia, não é isso? No mergulho livre, a gente já utiliza a apneia, independente da profundidade, certo? No caso do mergulho autônomo, mergulho scuba, que entra um pouco mais a questão da profundidade, né? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas em cursos, em certificações mais iniciais, você não está apto, por exemplo, a ir numa profundidade X. Só que em outro curso você pode ir numa profundidade Y. Então, essas certificações, elas são proporcionais, acredito eu, a tanto a profundidade, porque quanto mais profundo você tem mais técnicas, somente com relação à segurança, com relação a equipamentos, até com relação a questão de você lidar lá embaixo, a interação de se geolocalizar e tudo mais, e manusear equipamentos como relógios com profundímetro e tudo mais, e que exigem que você tenha mais conhecimento técnico com relação a isso. Entendi. Qual seria exatamente a diferença do mergulho Scooby e do mergulho Livre, com snorkel, né? Livre, isso. pronto. No mergulho livre, que é o que a gente faz, e no aulão free também a gente adota, por isso que o nome é aulão free snorkeling. No aulão free a gente vai utilizar, no caso, as nadadeiras, vai utilizar a máscara e vai utilizar o snorkel, certo? E a nossa respiração, ela acontece por meio do snorkel na flor da água, quando a gente está na superfície, né, digamos assim, dessa água. No caso do mergulho scuba, eles também vão utilizar nadadeiras, também vão utilizar máscara, mas a maior parte do tempo eles vão estar submersos e a respiração deles vai ocorrer utilizando, né, o oxigênio, o ar comprimido, que está dentro do cilindro que eles levam ali nas costas. E aí eles utilizam um regulador
e outros equipamentos, o colete para fazer algumas compensações, cinto de lastro, para poder ficar lá embaixo, né, e ao mesmo tempo respirando. Essa é a maior diferença. Entendi. É porque o scuba, é assim que pronuncia? E isso, scuba. Também chama de mergulho Pronto. autônomo, mergulho com cilindro. Ah, pronto. Vou falar mergulho com cilindro, que é a palavra que eu conheço mais, que eu estou mais Pronto, familiarizada. pronto. No mergulho com cilindro, por exemplo, a pessoa ali, ela nunca teve experiência com água, nunca nem fez mergulho livre, e ela quer fazer um mergulho com cilindro. Essa pessoa, ela teria que fazer um mini cursozinho ali, teria algumas técnicas, ou ela teria que ter pelo menos uma noção do mergulho livre? Ó, o primeiro mergulho você pode fazer o chamado batismo, né? Que você vai acompanhado de um instrutor e passa X minutos na água com ele. Você é guiado, digamos assim, pelo instrutor. Pode ser que no início ele passe algumas instruções, muito provavelmente, se você perguntar ou tiver alguma dificuldade. E aí o objetivo é realmente ter esse batismo, ter esse primeiro contato, né? Não necessariamente você vai sair sabendo tudo sobre o mergulho scuba, né? Aí vem outros cursos, né? Vem um curso básico, vem um curso avançado. Entendi. Perfeito, perfeito, Paty. E referente às técnicas de mergulho, você falou aí da apneia, né? Teria outras técnicas também para pessoas assim que não seja necessariamente querendo ser um mergulhador, mas às vezes até para treinar mesmo, tá ali treinando, ou, ou uma pessoa que pratica outros esportes como surf, por exemplo, né? Teria outras técnicas para a pessoa passar mais tempo debaixo d'água, conseguir se concentrar melhor debaixo d'água? Certo. A apneia em si é o fato de você estar aprendendo sua respiração enquanto você está lá embaixo. E existem algumas técnicas que você pode utilizar, principalmente exercícios, até no seco, quando você está na sua casa aí, você fica sentadinho, e aí você começa a contabilizar qual o seu tempo inicial. Aí digamos que seja 30 segundos. Aí você se concentra um pouco melhor, tem uma percepção da sua dor, tem uma percepção das suas contrações que você pode vir sentir. E com isso você vai evoluindo. Existem profissionais, né, por exemplo, o Nego d'Água, que oferece cursos nesse sentido, muitas vezes mais voltado para pesca sub. Então, acho que uma pessoa assim teria mais propriedade para falar do que eu, né? Tudo que eu adquiri em termos de apneia foi com base em amigos que me passaram e com base na minha própria percepção das minhas condições fisiológicas, sabe? Sim, Mas um claro. bom Isso é começo, importante, né? A gente conhecer nossas próprias limitações. exatamente, um bom começo é fazer uma pesquisa assim por alto, ver como é que funciona, ver alguns exercícios que você pode fazer. O próprio Nego d'Água tem alguns vídeos, né, gratuitos. Eu considero como sendo uma fonte segura, né, de informação, mas com certeza existem outros profissionais que estão mais a par do assunto. Perfeito, Paty, perfeito. E é importante, né, realmente, como você falou, a gente está sempre inteirando sobre o assunto, né? Eu acredito que dentro de qualquer esporte que a gente vai fazer, a gente tem que pesquisar sobre, ir a fundo sobre, por que fazer aquilo, por que é necessário alguns cursos, algumas técnicas, porque às vezes acho que acontecem muitos acidentes, né? Porque as pessoas, elas simplesmente querem fazer, não tem certa noção, certas técnicas, certas práticas e acabam se prejudicando, por assim dizer, né? Mas a ideia de conhecer, né, o ponto fraco, sua limitação e pesquisar sobre, né, o assunto, sobre o esporte em si é muito importante. Agora, Paty, referente a fatores humanos, né, dentro do mergulho, fatores humanos, físicos ou psicológicos, né, como eles podem afetar o mergulho especificamente, na sua percepção? Certo. Com relação aos fatores físicos, eu diria que está muito relacionado também a condições externas que não dependem da gente, por exemplo, as condições climáticas. Pode ser que
você sinta mais frio na água do que eu, por exemplo, em um dia mais chuvoso. Então, isso para mim já é uma limitação física, mas que pode ser um detalhe quando você fala de, por exemplo, roupas que te proporcionem um conforto térmico. Então, aí já entra outra coisa, que é a limitação financeira, para adquirir esse tipo de roupa de neoprene de 2, 3 milímetros. Um outro fator que está mais relacionado à limitação física do corpo é a questão da, da sua descompressão, né? Da sua equalização, quando a gente fala de membrana timpânica, a questão da pressão no ouvido. Muitas pessoas sentem mais desconforto do que outras quando vão descer, tipo, 2 metros. Algumas pessoas já relatam sentir dores no ouvido, enquanto outras só sentem esse tipo de dor, assim, a 3, 4 metros. Então, é uma condição de cada um e que merece a atenção, certo? Certo. Você falou, esse ponto é interessante, né, da pressão no ouvido. Como é que a pessoa, ela sabe exatamente que está tendo pressão conforme a profundidade? Por exemplo, às vezes eu acredito, né, que a pessoa ela só vai sentir a pressão ali quando ela sai ou quando ela tá lá imersa mesmo. Certo. É, não é normal a pessoa sentir dor. Então, antes mesmo de você sentir dor, a gente recomenda que a pessoa faça a descompressão. Então, antes mesmo de você sentir essa pressão no ouvido, na hora que você estiver descendo, já é recomendado você fazer a equalização, né? A mais simples, a mais divulgada é a manobra de Valsalvia. Você vai apertar, vai limitar, na verdade, o seu nariz e a sua boca, e a partir disso você vai soprar na parte do nariz até sentir um deslocamentozinho da membrana. E isso acontece porque uma parte do ar, ele acaba passando pelos canais auditivos e tudo, e acaba compensando a pressão interna à pressão externa, certo? E aí, Nossa, que interessante. sim, e algumas pessoas conseguem fazer isso naturalmente, sem fazer esse tipo de manobra, e tem outras que realmente não conseguem apenas fazendo a manobra de Valsalvia. Por exemplo, precisam colocar a língua no céu da boca, precisam mover o maxilar, então depende da fisiologia de cada um. Entendi, entendi. Acaba sendo praticamente uma técnica também isso, né? Que a pessoa pode praticar antes de entrar na água. Com certeza. Até para você conhecer sobre o seu próprio corpo, o que é normal sentir, o que não é normal sentir. Que legal, Paty. A gente falou aqui de setores, de fatores físicos também, mas referente a fatores psicológicos, é uma pessoa que esteja passando por uma situação, um problema, uma pessoa assim, vamos dizer, com a, com a mente mais fechada, não seria essa a palavra, mas com a mente menos descontraída, com a mente menos voltada para o esporte. Essa pessoa seria adequada a entrar ali no mergulho, a praticar o esporte? É uma excelente pergunta. Eu acredito que o esporte em si, mais especificamente o mergulho, é uma grande porta para as pessoas se conectarem consigo mesmas. É, mas eu não acredito que exista uma limitação com relação à pessoa estar mais fechada, mais aberta. Inclusive, ela pode acabar melhorando por meio desse esporte. Mas quando a gente fala de mentalidade aberta, mais receptiva, com certeza ela vai ser mais propícia a aprender e a receber, né, o que o mal, o que a natureza tem para dar para a gente. Não sei se respondi sua pergunta. Sim, 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 era exatamente isso mesmo. Eu queria saber, porque é, acredito que como qualquer outro esporte, né? Eu acho que o esporte em si é algo libertador, né? É algo que a gente consegue se conectar conosco mesmos, se conectar com a natureza, dependente de qual esporte for que a gente esteja praticando. E a gente desfoca ali metade dos problemas e se concentra naquele objetivo que é a prática em si, né? Eu acredito muito nisso. E o mergulho, ele abrange muito isso, de estar ali conectado no mar, você vai estar
vai estar ali com a mentalidade de se concentrar com a respiração, vai ter a vida marinha ali que vai te descontrair, né? Vai ter uma percepção melhor e ampla de outras coisas. Então, eu, né, particularmente acredito que seja algo muito bom, né? Se metade, né, das pessoas da população pudesse fazer a prática de mergulho ou de mergulho livre, ou outro, né, com cilindro, eu acho que, sei lá, não teria tanta gente ansiosa, tanta gente, enfim, com problemas, assim. Eu acho que o mar, é porque eu sou suspeita para falar do mar, né? O mar, ele nos conecta de todas as formas possíveis. A gente nem precisa entrar nele especificamente, só tá ali na praia, olhando, sentindo a sensação da maresia, né? Enfim, na beira do mar a gente já se sente tão livre, imagine conectado com ele especificamente. Eu É muito concordo. bom, muito bom. Eu acho que, inclusive, o mar cura, né? No Aulão Free, a gente tem contato com pessoas que têm traumas, né? Traumas, de, por exemplo, na infância, algum parente acabou afogando ela, acabou, de alguma forma, limitando o oxigênio, e talvez tenham medo de ir para uma profundidade que não alcance o pé, e que com o mergulho elas acabam ficando retornando, né, à normalidade, retornando ao estado natural em que a gente pode interagir com o mar, em que a gente não necessariamente precisa ter esse tipo de receio. E o Natan, por exemplo, ele faz um trabalho muito bacana nesse sentido. Eu acho que ele é minha referência, inclusive quando a gente vai dividir as turmas, a gente sempre pergunta se tem alguém com algum tipo de fobia, algum tipo de trauma, e ele sempre se dispõe a ficar com essas pessoas, e eu acho isso muito bacana. Sim, sim, menina Natan, ele é maravilhoso. Eu sou uma dessas pessoas que tem um trauma. Eu, quer dizer, eu posso considerar assim um trauma ainda não tirei 100%. Eu comecei a surfar 1 ano e meio e sofri um acidente, Hum, surfando. E eu fui para sim. uma profundidade que não era tão boa para mim, né? Eu estava ali no início ainda do surf. Então, eu me vi ali numa situação muito apavorante. Então, quando eu fui para o meu primeiro aulão, eu já, assim, na minha cabeça, eu conseguia ir. Não, na verdade, o meu corpo conseguia ir. Mas quando eu cheguei ali na profundidade, olhei para o chão, não senti meus pés, menina, eu comecei a ficar apavorada. E Oh, aí, tudo que aconteceu comigo no dia do acidente, eu comecei a lembrar de todas as coisas. Foi horrível. E aí, Nathan começou a me acalmar. Calma, vai dar tudo certo. Eu tô aqui com você, não vou te deixar. Ai, uma experiência foi maravilhosa, foi maravilhosa. Então, foi muito libertador, na verdade, né? Foi meu primeiro aulão, né? sim. Mas ele ficou ali comigo o tempo todo, me acalmando, me incentivando. E aí eu fui me tranquilizando mais. Vi Que bom. o restante do pessoal, né, da equipe lá praticando o esporte, consegui fazer umas pequenas filmagenzinhas, mas foi maravilhoso, foi muito bom. Que bacana. Eu imagino que tenha sido um momento difícil para você. Realmente, quando algum acidente acontece, muitas coisas passam nas nossas cabeças. Mas que bom que Sim, você conseguiu de alguma forma ressignificar isso. E que bom que o aulão free te ajudou nesse sentido também. sim, sim, com certeza. E ajuda muitas outras pessoas, né? Tenho certeza disso, tenho certeza disso. Não só com traumas psicológicos, né? Mas físicos e limitações e muitas outras coisas. É, referente à vida marinha agora. Vamos entrar agora nessa parte que eu acho magnífico, Eu que eu também. acho maravilhoso, né? Os peixinhos ali, a tartaruga. Quando você faz o mergulho, Paty, quando você não está dando aulas, né? Especificamente, você mergulha por si só, né? Sozinha. Aí você consegue se conectar, né, ali com a vida marinha, você consegue ver essas espécies diferentes. Eu pergunto isso porque eu sou amante de aquário. Eu já tive vários Ah, aquários no decorrer da minha vida e eu amo, amo muito. que legal. Mas você especificamente.
Eu acho que você ia gostar muito do Parque Marinho da Barra. Eu acho que ali é onde tem a maior abundância que eu conheço, né? Que eu já tive a chance de ver de peixes. Tem muitos peixes diferentes. Eu me encantei pelo peixe-anjo. Pra mim é o peixe mais bonito que tem ali. Não sei se você já viu, Loma. Eu já ouvi falar do É peixe-anjo. muito bonito É um mesmo. todo branquinho? Não, ele é azul com amarelo, só que ele tem um brilho muito diferente mesmo. É como se fosse neon, né? Fica meio que brilhando assim no escuro, não. É, no escuro eu acho que ele não brilha, mas quando passa a luz, por exemplo, um raio de sol assim, às vezes você consegue visualizar esse brilho. Nossa, deve ser muito lindo. Mas eu sou míope, né? Tenho quase 5 graus de miopia. E aí, eu nunca usei lente Mas pra você mergulhar. usa óculos debaixo d'água? Não, Como é que funciona? é só eu e a máscara. Existem óticas E que existe fazem, máscaras para quem é existem míope? óticas que fazem adaptação na lente. Eles conseguem colocar seu grau por lá. Assim, eu nunca Ah, senti a real necessidade desse tipo de lente no mergulho. Mas, normalmente, tem a questão da refração da água, né? A gente estava até discutindo isso no grupo esses dias. A refração da água, ela acaba ajudando até certo grau de miopia. Depois, não tem tanto jeito assim. Mas, no meu caso, eu não tenho tanta dificuldade. Quando eu quero ver alguma coisa muito específica, eu acabo descendo, né? Alguns corais ali do Porto da Barra. Eu gosto de ver mais de pertinho, então eu desço, dou uma observada e eu me conecto mais também. É, Só se for algo muito profundo, que às vezes a galera fala, ah, não, tem um polvo ali. Eu, gente, onde é que tem polvo aqui? Eu não tô vendo nada. Nunca achei um polvo por si só. Eu mesma, é sempre a É, galera me mostrando, umas 20 vezes, mostrando, apontando. Eu, gente, não tá aí, não tem. mas a Mas, comunicação debaixo d'água, por exemplo, você está em grupo. Como é que vocês conseguem se comunicar? Vocês fazem meio que mímica, né? Para um saber. Tem alguns códigos específicos de mergulho? olha, no mergulho livre, não tem problema a gente voltar para a superfície e se comunicar, né? Isso não é um problema, a maior parte do nosso tempo a gente está na superfície. Então, muitas vezes a gente fica ali na flor da água, batendo um papo, discutindo sobre alguma coisa, até conversando, não fazendo nada, só no mar, de boa. Mas no caso do mergulho scuba, sim, existem muitas formas, né, de comunicação, muitas, digamos assim, simbologias, não sei se eu posso falar essa palavra, mas o mais comum que a gente usa é o ok, né, o ok, que eu acho que você aprendeu também, viu, Loma? Sim, aprendi. O ok, o básico, o Tá polegar, tudo bem comigo, ok, tá tudo ok. isso, o polegar no sentido do joia, do ok, normalmente no scuba quer dizer que você quer subir, não necessariamente você tá ok. E quando você tá com o joinha para baixo, o polegar para baixo, quer dizer que você quer descer. Então não fale se, Ah, se tiver tudo interessante, ruim com o entendi. polegar para baixo, porque quer dizer que você vai descer. Nossa, mas aí todas essas instruções vocês ensinam para as pessoas, né, ali pros alunos, né, antes O básico de a gente entrar. pode passar, depende da metodologia, né, de cada instrutor. Se ele achar que isso é interessante, que isso é relevante, ele pode passar. Mas no caso do mergulho livre, isso não é tão relevante, né? A gente passa mais o okzinho, o básico. No caso do mergulho scuba, eu acho isso mais interessante, porque às vezes você tá lá embaixo, você não consegue subir na hora, né? Para falar alguma coisa, você precisa se comunicar rapidamente. Então, sim, é muito válido. Entendi, entendi. E voltado novamente ao assunto da vida marinha, Paty, eu ia perguntar assim, com relação a perigos, por exemplo, que a gente sabe que tem perigos tanto terrestre como silvestre, né? E marinhos também. Você já passou por algum desafio desses, assim, de encontrar não um monstro marinho, né? Mas assim, algum elemento que botasse vocês a perigo ou nunca existiu? Assim, eu acho que perigo eu nunca presenciei, mas o mais comum mesmo são as águas-vivas, né? Que às vezes aparecem a depender da época do ano. Então, teve uma edição do aulão que estava repleto de água-viva. E nessa época, a gente já estava com o kit de primeiros socorros, né? Que foi uma ideia da Yasmin, do Ricardo.
para a gente trazer mais segurança para os nossos alunos. Então, muitos alunos voltavam para a areia todos vermelhos, porque tinha Meu Deus, todo entrado em contato, queimado. sim, entrado em contato com água viva. E aí a gente aplicava a solução ali de vinagre, de ácido acético, e com o tempo melhorava, sabe? Não era algo, assim, extremamente perigoso. Eu já vi pessoas se furarem com pinaúna, né? Com ouriço do mar. Sim. É algo que você tem que E ter no Porto da cuidado. Barra tem bastante, né? Tem. O Gabriel já se furou ali na região do Farol da Barra. Foram bem uns 20 espinhos, digamos assim. Ele conseguiu tirar o último depois de um ano. Sangrou Nossa, é bastante porque na ele praia. entra mesmo, né? Adentra mesmo os espinhos dentro da pele. A depender da forma como você pisa, sim. Por isso que foi importante, eu achei um grande marco, né? Uma evolução no aulão, ter o nosso kit de primeiros socorros, né? Na época que o Gabriel pisou nesse ouriço, a gente sentiu muita falta de uma pinça, de uma agulha para conseguir retirando os espinhos, porque você está naquele lugar, você não pode pisar no chão, né? Às vezes pode entrar mais ainda os espinhos na pele. Então, para fazer aquele tratamento inicial, né? Tipo, você vai se curar ali com o kit de primeiros socorros. Não, é para preparar pelo menos a pessoa para conseguir ser atendida posteriormente. Então, é muito importante. Sim, sim. E você falou aí de instrumentos, né? Que é importante o mergulhador ter. E logo eu me lembrei é, do cenário marinho, né? Porque o ser humano, eles infelizmente acabam jogando coisa, fazendo coisa ali, os pescadores, deixando rastro de coisas que acabam prejudicando a vida marinha. Você já se deparou com uma situação? São duas perguntas. Já se deparou com a situação de que você precisou salvar alguma, algum ser, né, marinho, e em uma situação que você precisou se ajudar, ficou presa em alguma rede, por exemplo, alguma situação assim? Olha, isso me lembrou de uma ação de limpeza que a gente estava fazendo ali próximo ao iate, porque, como você disse, o ser humano ele acaba gerando alguns impactos, né, principalmente na vida marinha, e nesse caso foi o impacto de jogar esse resíduo no mar e o impacto de você saber se você vai tirar ou não esse resíduo porque ele já está colonizado. Nesse caso do iate, a gente encontrou um tubo PVC, já estava bem colonizado, digamos, com algumas algas, alguns pontos assim, mais de vida. E dentro dele tinha um polvozinho, um polvo muito pequeno. E a gente ficou, Oh, nossa, velho, será que faz sentido? Esse tubo PVC não pertence a esse habitat, mas ao mesmo tempo a vida marinha ela se adaptou, né? Então a gente optou por deixar esse tubo lá, justamente porque seria o impacto de ter e o impacto de retirar. Então seriam duas vezes um problema ali para o meio ambiente. Eu já mergulhei com o pessoal, que eu não me lembro onde, não me recordo se foi na ilha, e a galera achou um peixe que estava enroscado no anzol, talvez. Eu me lembro que a Bel Kerso estava lá também, e eles gravaram. A Yasmin também estava. E aí eles fizeram esse resgate aí do peixe para tirar o anzol dele e aí soltaram o peixe. Esse foi talvez os episódios mais marcantes que eu me lembro. nossa, e realmente é marcante, né? Porque acho que tá em prol dessa causa, né? De ali defender os animais marinhos, né? A vida marinha em si. Dói muito, né? A gente vê o habitat desses seres ser danificado, interferido de alguma maneira, machuca muito. E como você falou, acaba que eles próprios se adaptam, né? Com essas fraquezas humanas, por assim dizer, imperfeição Sim. do homem, né? E, poxa, eu estava assistindo um documentário no Discovery Channel, né? Falando sobre o impacto do coral é, no sul da América, né? Falando que tá acabando mesmo, né? O coral tá se acabando. E isso acaba gerando. O coral, às vezes as pessoas. Eu não sou proprietária de falar nesse assunto, né? Eu só tô Uhum. falando que eu assisti o documentário. Sim, claro. Mas acaba que muitas pessoas não sabem, mas são seres vivos, né? São seres que estão ali para contribuir com o meio ambiente.
E o coral, ele rapidamente ele se prolifera, né? Então, se um coral ali está danificado, acaba danificando todos os corais ao redor do oceano. E aí ele estava falando isso, né, do impacto que está tendo nessa localidade especificamente. E todos os peixes ali ao redor estavam morrendo por conta disso. Aí é muito triste a gente ver esse cenário, né? E Exatamente, aí a gente inclusive, pode eu ia só falar. aproveitar essa brecha do coral que você falou. No Porto da Barra, a gente já tem uma espécie de invasora, que é o coral azul. Não sei se você já viu, mas foi uma espécie que não é, né, daqui da nativa e que de alguma forma acabou chegando na nossa região, talvez por descarte irregular de aquário, talvez pela questão da água de lastro. Mas essa espécie, ela tem justamente essa questão que você comentou, de que elas se reproduzem muito rápido. Ainda mais quando você tenta fazer essa retirada, ela acaba se proliferando exponencialmente. Então, já há estudos, por exemplo, da Universidade Federal da Bahia, para entender de que forma esse coral ele pode ser contido sem que ocorram mais desequilíbrios na região. Nossa, que interessante. Na verdade, eu acredito que eu ouvi falar em alguma reportagem falando sobre isso, né? Eu acho que foi no Porto da Barra, não foi? Sim, Ou na parte da Barra ali, eu acredito que eu ouvi falar sim. E a gente já entra na pauta do cenário do mergulho no Brasil, né? A gente está falando do oceano por um todo, mas aqui no Brasil, Paty, eu não sei se você já mergulhou todos os oceanos aqui do Brasil e todas oh as meu praias Deus, aqui tão do longe Brasil. disso. Ai, mas nos lugares que você já foi, né? Nos points que você já mergulhou. Qual é a diferença que você consegue ver assim de impacto mesmo com a natureza, com o meio ambiente? Se não tem muito, dependendo de localidade. Ah, sim, amiga. Eu nunca mergulhei fora da Bahia, tá? Só pra constar. Então, É, meu espaço amostral vão ser as praias de Salvador e região, certo? certo, Pronto. perfeito. É, tem Mas uma, aqui em Salvador não tem muita diferença, né? olha, a barra, né, no geral, ela tem um padrãozinho, né, mais ou menos que você já conhece como é que é, ali a questão do farol da Barra até o Porto da Barra, as espécies são muito parecidas, a questão dos resíduos também são muito parecidos. É, eu ouvi uma vez falarem sobre o ouriço do mar ser uma espécie que é uma forma da gente identificar se está havendo contaminação, muita poluição no local ou não. Né? Espécies do tipo ouriço, que é da coloração preta, normalmente indicam que a região está mais poluída e corais, e ouriços, na verdade, melhor dizendo, da espécie que tem uma coloração mais lilás, mais roxa, são indicadores, né, bioindicadores de que a qualidade da água está ok, está boa. No Parque Marinho da Barra é onde eu mais observo corais, ou só quero falar corais, ouriços, que são da coloração lilás, Sim. e na região da Boa Viagem tem muito, muito, muito coral daquele preto, né? Então, a gente pode fazer essa afirmação, entre aspas, né, baseada em evidências de que a qualidade da água lá na região da Praia da Boa Viagem não é tão boa assim, sabe? E até pelo histórico, né, da região, talvez não seja tão boa assim em termos de poluição, né? Sim, entendi, Paty. Tem muito disso aqui, pelo menos aqui em Salvador, né? Que é a área que você mais tem intimidade, por assim dizer. Você consegue observar muito impacto com eh, a presença do homem mesmo no meio ambiente para com o animal marinho, com a vida marinha? Assim, eu puxaria dois pontos de atenção, que é a questão do resíduo e a questão da pesca, né? Sabe que infelizmente ainda existe pesca com bomba. A gente tem amigos que também já sofreram acidentes com bombas, né? O Wesley Barreto já se Seria acidentou. bombas de
Que tipo de bomba exatamente? Para que a gente possa entender. Bomba que os pescadores jogam na água para matar peixes independente da sua espécie. Bomba é de explodir mesmo. Jogou a bomba e explodiu. Sim, Literalmente bomba? exatamente, literalmente. Nossa, meu Deus. Então, tem essa pesca que não é consciente, né? Não só com bombas, mas muitos pescadores, infelizmente, acabam capturando espécies que não são, não estão numa época boa ou estão ameaçados de extinção. E a gente sabe que isso não é bacana e também é uma forma de impacto, né? Sim, sim, com certeza. E acaba ali, às vezes, prejudicando algum nadador, né? Algum mergulhador também. Nossa, que perigoso. Eu nunca tinha ouvido Sim. falar dessa prática. De verdade, Uhum. primeira vez. Além das embarcações, Perigoso. né? Que podem acabar passando, e aí a questão de algumas partes dessa embarcação, uma hélice, alguma coisa, pega numa parte de uma tartaruga, por exemplo, e acaba de fato matando o animal, como já vimos em várias praias, tartaruga dilacerada, com Nossa, registros assim de cortes em várias partes do corpinho dela. nossa. Que triste, viu? Um Sim, cenário triste. E regras, vamos falar de regras agora, Paty. sim. Existem regras específicas para mergulho ou depende muito do tipo de mergulho, ele sendo livre ou de cilindro? Certo. Eu diria que a maior regra é aquela regra em que você preza pela segurança, né? O mergulho livre em si, ele não é para ser algo na caixinha, sabe? É algo para você se divertir, é algo para você estar com os amigos, é algo para você se conectar. Então, quando você tenta enquadrar muito, tenta se colocar numa caixa, isso acaba se perdendo, sabe? Então, eu diria que Sim, sim. a maior máxima, assim, o maior máximo foi complicado. O que você mais tem que prezar é pela sua segurança, é você entrar e sair em segurança, certo? Então, o primeiro passo para isso é você nunca mergulhar sozinho, certo? Sempre mergulhar com alguém que tenha uma experiência semelhante à sua, né? Por exemplo, se você desce 5 metros e a outra pessoa não desce nada, é iniciante, isso é um pouco complicado, né? É um ponto de atenção. Se você desce 10 metros e a outra pessoa não vai conseguir, em alguma ocasião, né? Alguma situação que você tenha, não vai conseguir te resgatar lá embaixo. Então, sempre mergulhar com uma pessoa de confiança, com uma pessoa que tem uma experiência semelhante à sua. É importante sempre ficar atento às condições da maré, ficar atento às embarcações que estão ao seu redor. E a gente passa muito isso porque o Porto da Barra, a gente tem ali stand-up, a gente tem jet ski, a gente tem lancha, tem toda sorte de equipamentos, enfim, que podem, de alguma forma, causar acidentes, né? Então, é sempre aquele cara crachá, olhou para baixo, mas ficou atento ao redor, ficou atento à sua dupla, né? E eu acredito que isso seja a maior regra de segurança. Sim, sim, perfeito, perfeito. E regras marinhas também, né? Eu acredito que tem muitas pessoas ali que vê um peixinho bonitinho, um coralzinho bonitinho, já quer tocar, já quer levar para casa. Teria alguma, não uma regra específica, mas assim, uma precaução, né, para que essas pessoas possam tomar, ter um cuidado específico quanto a isso. Não tocar, né? Procurar não tocar de forma alguma em espécies, provavelmente aquelas que você não conhece, pode ser a mais inofensiva de todas, pode ser uma alga, pode ser um coral. Às vezes esses corais possuem, às vezes, toxinas que podem provocar algum tipo de alergia, algum tipo de ardor, às vezes até sem querer, você pode tocar e acabar se machucando de alguma forma. Questão de ter cuidado com pedras, né? A gente sabe que no Porto da Barra tem um peixe-pedra, que é um peixe venenoso. Ele tem espinhos assim que podem inocular o veneno deles. É um veneno muito, muito potente, que causa uma dor absurda. Então, ficar sempre atento, não entrar e sair por pedra, né? É muito perigoso, ainda mais em regiões. E você sabe que tem ali a questão das ondas, as ondulações, que podem acabar provocando algum acidente, talvez você escorregar, bater alguma parte do corpo, até a cabeça. Então, ficar sempre atento para que a sua saída e a sua entrada sejam seguras.
Que perfeito. Muito obrigada pelas dicas, viu, Paty? Realmente são dicas de segurança, né? Dicas de segurança que às vezes a gente não está atento, às vezes a gente acha que é algo inofensivo, só que não é, né? Realmente temos que ter todo cuidado é pouco, né? Principalmente dentro do mar, né? Ali dentro do oceano, no meio ambiente, especificamente, porque a gente nunca sabe com que a gente está lidando, né? Então temos que ter Com todo o certeza. cuidado do mundo. Então já chegamos ao finzinho do nosso bate-papo. Tão gostoso falar desse assunto, né? Se Sim, pudesse flui tão ficava bem, né? aqui, gostosinho demais. E eu só tenho a te agradecer, Patrícia, por essas experiências, pelas dicas que você nos forneceu, né? Ilustrou super bem. E tanto te agradecer, né, não só pelo bate-papo, mas pelo projeto que você participa, pela ação que você faz, que é em prol tanto da vida marinha, mas ajuda também a comunidade em si. E isso é plausível mesmo. Muito obrigada, que você volte mais e mais vezes ao esporte, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Paloma. Mais uma vez, muito sucesso no Mais Que Um Podcast, que seja um instrumento aí para levar o esporte para cada vez mais pessoas. Parabéns para você também. Obrigada.